Nós falávamos na semana passada a respeito do quão importante é o amparo da religiosidade e da fé em momentos de tragédia, em momentos de crise, da perda de um ente querido. Como é o momento que Santa Maria vive, desde o desastre, desde o incêndio que vitimou agora 239 jovens no incêndio ocorrido na Boate Kiss no dia 27 de janeiro. As manifestações de pessoas se voltando para a religiosidade, para questões da espiritualidade, têm sido imensa. Caminhadas pedindo por paz, pedindo por proteção divina, têm sido constantes dentre a comunidade santamariense. Eu converso nesse momento então com o pastor Lemos, um grande colaborador aqui da TV Santa Maria, justamente para nós conversarmos, pastor, como é importante como o amparo da religiosidade, o amparo da fé pode ser de grande valia na reestruturação psicológica, espiritual e até mesmo física de quem sofre uma crise, sofre uma perda como essa. Seja muito bem-vindo ao estúdio do Controle Geral aqui na TV Santa Maria para essa nossa conversa. Ok, boa tarde. É um prazer estar aqui no Controle Geral. O que nós entendemos é que Deus ele é muito sábio, né? Deus ele deu sabedoria para os médicos tratar o físico, Deus deu sabedoria para os psicólogos, terapeutas, né? Psiquiatras tratar a mente humana, né? E Deus ele chamou pessoas especiais para ajudar no tratamento da alma, que somos nós, os religiosos, né? Então, na verdade, quando nós estamos trabalhando para Deus, nós pensamos primeiramente na pessoa. E esse momento é um momento muito importante, onde a pessoa está carente, onde a pessoa está necessitando de ajuda. E esse momento que muitas vezes palavras não vão confortar, não vão consolar, mas o amor prático, às vezes um bom abraço, às vezes estar junto da pessoa, fala mais que 1000 palavras. Pastor, e além desse amparo, dessa palavra, né, da questão da fé, do religioso que tem esse dom de amparar quem está sofrendo, de acalentar, de trazer uma palavra de ânimo, de incentivo. Esses tempos eu comentava de que muitas pessoas encontram na fé, sejam em quaisquer religiões que elas sigam, ela encontra um amparo que por vezes até mesmo o Estado não consegue dar, que é esse amparo afetivo, que é de olhá-la como um ser humano na sua integridade, né? Um ser humano por inteiro, que tem a sua família, que tem as suas dores, que tem as suas mazelas. E como as igrejas em geral conseguem oferecer esse conforto numa situação de crise, ou seja, para um dependente químico, ou seja, para uma família que passa por algum problema de desestruturação ou de crise, exatamente nisso, nesse papel que as igrejas têm de reconfortar o ser humano de uma maneira que, por vezes, o Estado se mantém mais frio, mais objetivo, e por isso esse incremento tão grande da fé das pessoas. Nesse sentido, pastor, como é que as igrejas, as chamadas igrejas evangélicas, como é que elas podem auxiliar a nossa comunidade santamariense que passa por um momento de crise extrema, quase que nunca antes visto na sua história, assim, de atuar no seio das famílias mesmo? Algo interessante acontece com as igrejas evangélicas, onde não só o pastor, mas todo membro, ele é chamado por Deus para, principalmente numa hora dessa, ele ser suporte dessas pessoas que estão necessitadas. Há uma missão que tem que ser cumprida, e essa missão se resume basicamente em uma palavra-chave, que é amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos, nós aprendemos que o amor é prático, ou seja, a gente ama
indo tomar um chimarrão com aquela pessoa que perdeu um ente querido, estando junto com ela. A gente ama dando um abraço, um afeto, a gente ama ouvindo, isso é fundamental nessa hora, ouvir essa pessoa, porque ela vai querer mostrar o álbum de fotos daquela pessoa que ela perdeu, do seu filho, da sua filha, e o importante nessa hora é você demonstrar amor prático, estando junto com essa pessoa, e automaticamente não censurando ela pela dor, deixando que ela chore, deixando que ela expresse os seus sentimentos, porque isso na verdade foi uma válvula de escape que o nosso bom Criador fez. As lágrimas é uma válvula de escape para que nós não venhamos a estourar, não venhamos a adoecer. Então essa hora, mais do que nunca, nós precisamos estar ao lado da pessoa, consolando, confortando, porque até Jesus chorou. E se Jesus, que é Deus, chorou, quem somos nós para não chorarmos também nessa hora? Amparar essa fragilidade de quem sofre não deve ser fácil, inclusive para o pastor, ou para o obreiro, ou seja para o fiel evangélico. Também não deve ser tão fácil se deparar com tamanho sofrimento. Existe alguma espécie de capacitação ou de atividade que a igreja realize para poder bem amparar nesse momento de crise? Algo mudou na rotina da igreja para poder se dispor a fazer esse trabalho de amparo para a comunidade? Com certeza. Na verdade, ninguém estava preparado para essa tragédia, nem nós estávamos preparados. Nós encontramos a força que nós precisamos primeiramente para nós, porque ninguém pode dar o que não tem, e depois para ajudar as outras pessoas através da palavra de Deus. Eu mesmo perdi uma sobrinha que ela trabalhava na boate, e eu tive que fazer o ofício fúnebre junto com meu irmão, com a minha cunhada, e ver toda a dor de toda a família sofrendo naquele momento. E algo interessante que aconteceu, eu quero relatar um pequeno testemunho, que em alguns momentos eu senti a necessidade de chegar perto do meu irmão, abraçá-lo, falar palavras do Senhor para ele, e aquelas palavras, ele mesmo disse, que confortaram ele de tal forma que ele se sentiu fortalecido. Então, o que eu vejo que na prática há algo de sobrenatural, há algo de especial que acontece nesse momento, é a presença de Deus fortalecendo e consolando todas as pessoas. Não há um remédio maior que a palavra de Deus. Ela nos conforta, ela nos consola, ela alivia aquela dor, aquela tensão, e ela nos faz repensar sobre a vida e sobre o futuro, sobre quem nós somos, o porquê que estamos nessa terra, qual o propósito de Deus e para onde nós vamos. Ela dá respostas a muitos dos nossos piores questionamentos. Então a palavra de Deus, nesse momento, é o melhor remédio que nós temos para essas pessoas. Pastor Lemos, eu de antemão já agradeço a sua presença aqui no Controle Geral na TV, porque ouvi-lo também é uma maneira de nós, aqui na TV Santa Maria, levarmos ao público que nos assiste essa palavra de incentivo, de força e de fé para reverter a situação de Santa Maria. Força, Santa Maria, é uma frase que tem sido um imperativo, né, para todos nós que convivemos com essa situação tão triste, mas ao mesmo tempo que nos aproxima, nos torna tão humanos e tão fraternos. Então eu deixo esse final da nossa conversa à sua disposição para, enfim, dar um contato de telefone, quem que precisar de um achego, né, de um aconchego e que estiver, enfim, com vontade de procurar uma igreja, como pode chegar até vocês, para a gente se unir nessa força, nesse reconstruir de uma Santa Maria mais humana, mais fraterna, com mais fé no amanhã. Eu recomendo a todas as pessoas que estão nos olhando a procurarem uma igreja evangélica, a procurarem a Deus de todo o coração, e eu creio que, embora essa tragédia seja muito dolorosa, Santa Maria vai ser outra cidade,
uma cidade mais humana, uma cidade que vai buscar mais a presença de Deus. E só por esse fato de buscar a presença de Deus, vai trazer uma transformação na tua vida e nessa cidade. Pastor Lemos, muito obrigada pela sua presença aqui no Controle Geral na TV.